O incrível sistema logístico das tropas do exército romano foi um dos fatores determinantes para que os romanos pudessem chegar tão longe. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre como funcionava a logística de suprimentos e de equipamentos, e também sobre a importância dessa organização para o exército romano. Os romanos eram capazes de se mover no campo com grande velocidade junto com todos os materiais que eles carregavam. Os acampamentos do exército continham fornos, oficinas de cerâmica e oficinas para produção e reparo de armas e outros equipamentos. Os soldados cozinhavam para si mesmos, fazendo com que dessa forma as legiões e até o exército inteiro pudessem operar quase como uma autarquia autossuficiente. Os únicos elementos que geralmente faltavam eram as matérias-primas, tanto os alimentos como a madeira para combustível e construção. As matérias-primas chegavam geralmente pelas linhas de abastecimento. Esse era um dos problemas que limitavam a liberdade de movimento do exército, especialmente um exército que operava tão longe da frente interna. E como qualquer outro exército, a operação e proteção das linhas de abastecimento representavam um problema para o exército romano. Embora as tropas dependessem das linhas de abastecimento, quando possível elas evitavam coletar produtos agrícolas e cortar árvores em meio a uma guerra. Em vez disso, quando a situação permitia, para tornar as coisas um pouco mais fáceis, os romanos usavam linhas de abastecimento marítimas, o que não é surpreendente considerando a presença do mar Mediterrâneo e a boa capacidade de seus construtores para desenvolver barcos de boa qualidade. O impacto positivo disso para as invasões foi imenso, já que permitiu que armamentos enormes, como por exemplo as catapultas, pudessem ser levados mais facilmente para regiões distantes, facilitando assim as invasões em terras desconhecidas. Os romanos estavam bem cientes da importância de ter uma boa dieta para manter uma força de combate eficaz. Flávio Vegésio, um famoso escritor, enfatiza em seus escritos a importância e a necessidade de uma dieta adequada, tanto no exército quanto em uma cidade sitiada ou durante invasões. E para isso ele citava o seguinte provérbio militar: quem não provê provisões e outras necessidades é conquistado sem luta. Mas, em suma, o típico militar romano comia em seu dia a dia grandes quantidades de alimento, pois um regime de alto teor calórico era essencial para a dieta do soldado romano. No entanto, as necessidades da dieta de um soldado nem sempre foram iguais. Desde o início da República até a queda do Império Romano, as demandas dos soldados variaram muito, assim como a qualidade do pessoal. Vamos focar em especial na época de 117 d.C., que foi quando o Império estava em seu auge político e territorial. Em sua forma mais poderosa, Roma possuía controle político e militar sobre grande parte da Europa e dos Balcãs, com incursões consideráveis no Oriente Médio e no norte da África. Essas conquistas foram em grande parte para fornecer dinheiro de impostos e matérias-primas para a própria Roma. Assim, o Império estava quase sempre em guerra em algum lugar do mundo. Estimativas oficiais colocam o número total de guerreiros romanos naquela época em 380 mil legionários mais auxiliares. Então, por estarem tão distantes, a comida do exército romano estava fadada a variar de um lugar para outro. Dito isso, a dieta do soldado romano tendia a certos alimentos básicos e que poderiam ser encontrados e preparados em qualquer lugar. E embora os princípios modernos da ciência nutricional ainda não tivessem sido descobertos naquela época, os antigos guerreiros e seus comandantes podiam descobrir quais alimentos faziam eles se sentirem mais saudáveis e fortes. Com o tempo foi desenvolvida uma dieta militar romana padrão, baseada em grãos que era o principal componente do seu sustento. A energia rápida fornecida pelos grãos de cereais era muito necessária para as dificuldades do campo de batalha e para o treinamento de resistência dos soldados. O trigo era consumido em pães, sopas, ensopados e em massas. Painço e espelta eram as variedades de trigo mais comuns nas regiões próximas à cidade de Roma. Ao norte, na Gália, por exemplo, grãos que eram mais resistentes ao tempo frio, como o centeio e a cevada, estavam mais disponíveis e, sem dúvida, eram consumidos como alimento do exército romano. As variedades de trigo bulgur e frica eram muito comuns no Oriente Médio e no norte da África. O ponto principal é que o legionário ou auxiliar romano comia cerca de 1/3 de toneladas de grãos anualmente.
Essa ração poderia ser complementada por qualquer carne animal que estivesse próximo e disponível: gado, suínos, ovelhas ou veados. E em ambientes mais enxutos, como na Britânia, por exemplo, os soldados se contentavam com coelhos, toupeiras, raposas e patos. Cozida ou assada, a carne animal veiculava proteínas e ferro necessárias para a força muscular e a imunidade fisiológica, o que ajudava muito as tropas romanas durante as suas incursões militares. Uma das provisões mais importantes era a madeira, e por isso a sua coleta era primordial na logística romana. O exército romano tinha muitos usos para ela, que podia servir para fornecer calor aos soldados durante as noites frias e também para a construção de acampamentos de legionários ou de qualquer outra unidade. Mas os madeireiros sofriam muitos riscos devido aos longos períodos que passavam no mesmo local. Os habitantes locais das regiões onde os romanos atacavam podiam facilmente emboscar os soldados na mata quando eles vinham cortar árvores. A constante necessidade de proteger os suprimentos foi um fator central no alinhamento do exército durante as batalhas. Os comandantes com frequência enviavam vários soldados para defender os grupos de madeireiros durante as guerras. Às vezes, os romanos tomavam medidas de proteção ativas contra o inimigo que atacava as patrulhas ou comboios de suprimentos vitais para o exército. Um exemplo disso é a emboscada que Cipião Nasica, pretor da Espanha ulterior em 193 a.C., conduziu contra os soldados inimigos que atacavam suas tropas. Ele surpreendeu e derrotou um grupo de lusitanos que regressavam ao acampamento com o saque que tinham roubado das forças romanas. E essas ações mostram como os romanos davam importância para a coleta de madeira e mostra também como esse material era relevante para a logística romana. Havia dois tipos de suprimentos militares: os suprimentos que o exército carregava no campo e os suprimentos que chegavam da frente doméstica. Os romanos usavam dois termos diferentes para indicar os dois tipos de suprimentos. Os suprimentos que eram transferidos em comboio junto com os soldados eram chamados de impedimenta. Eles eram movidos, por exemplo, por comboios. Já o segundo tipo de suprimentos, aqueles que chegavam da frente doméstica, eram chamados de comitos. Em determinadas invasões, pelo menos 1.400 burros e centenas de carroças acompanharam cada legião. E, como em outros exércitos da época, esses equipamentos eram transportados em carroças. Nesse transporte se incluía o equipamento pessoal, armamentos e comida dos soldados. Curiosamente, as carroças e animais de carga que viajavam com o exército e transportavam também os seus suprimentos eram chamados coletivamente de trens. E havia 4 tipos de trens. Os trens de tropas, que eram ligados a uma unidade individual e que carregavam os seus equipamentos e suprimentos. Os trens do exército, que continham equipamentos e provisões comuns a toda a força. Os trens dos oficiais, para transportar os seus equipamentos pessoais. E por último, os trens de cerco, que eram usados para transportar os equipamentos especializados necessários para tomar uma cidade murada ou localidades mais complexas de serem tomadas. Além disso, havia várias diferenças entre a rede de transporte militar romano e a dos outros exércitos da antiguidade. Por exemplo, o fato de cada soldado carregar uma carga bastante pesada, ou também a uniformidade do equipamento e, o mais importante, o tipo de equipamento que cada legionário carregava nas suas costas. Um fato curioso sobre isso é que os legionários romanos foram provavelmente os primeiros soldados da história a carregar não apenas o seu equipamento pessoal, mas também equipamentos adicionais. Nesse ponto, o soldado romano se parecia mais com o soldado moderno do que com o soldado dos tempos antigos, principalmente se referindo à quantidade bem grande dos equipamentos que eram carregados por cada soldado, e também pela padronização e o profissionalismo de sua formação. Mas uma diferença importante era que o exército romano, diferentemente das forças militares modernas, não usava tropas de apoio não combatentes. Eles contavam, em vez disso, com servos militares livres ou escravos ligados ao exército. E apesar dos complicados problemas de abastecimento enfrentados pelos romanos em suas campanhas, a máquina logística romana era muito mais desenvolvida e mais eficiente do que a dos povos que eles enfrentavam. A criação de novos métodos de abastecimento e a capacidade de adaptação rápida a diferentes desafios deu aos romanos uma vantagem na batalha, principalmente no que se refere ao reagrupamento após alguma derrota.
E toda essa logística brilhante, aliada com a grande coragem dos seus soldados, a esperteza dos seus comandantes e também a genialidade dos estrategistas, permitiu que os romanos avançassem de um modo quase imparável na maior parte das suas campanhas militares. Se você gostou de saber mais sobre o sistema logístico do exército romano, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.